Um bom dia a todas, né? Estou muito feliz nessa manhã gelada, nós temos aí uma manhã diferente, com duas convidadas especiais. Esse é o nosso primeiro encontro de um ciclo, né, de rodas de conversas a respeito de temáticas relacionadas à formação do alfabetizador. Então, hoje nós estamos aqui com a fonoaudióloga Alessandra, com a psicóloga Larissa, elas também são pedagogas, para conversarmos a respeito da aquisição e desenvolvimento da linguagem oral na infância, né? Um tema tão importante para a formação de cada uma de vocês que estão participando. Eu vou apresentar, então, as nossas... Não vou falar palestrantes, porque nós estamos numa roda de conversa, né? Então, vou apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje, e aí nós vamos dar, então, sequência à nossa conversa. Já adianto, né, que nós teremos outros momentos como esses, com outros convidados, para tratarmos de outras temáticas também muito importantes, muito relevantes, e que estão todas convidadas, tá? Então, a Alessandra Larissa Seixas Rankel, né, ela é graduada em Pedagogia aqui pela UEPG, foi minha aluna, e eu tenho a grata satisfação de ter agora as minhas ex-alunas participando aqui também como professoras, né? Fico muito feliz. Ela também é graduada em fonoaudiologia pela Faculdade Santana, é pós-graduada em literatura infantil pela Faculdade São Brás, né? Tem um aprimoramento em linguagem infantil pela Focus e é atualmente mestranda em ensino de ciência e tecnologia pela UTF-PR. Também é professora de educação infantil e anos iniciais há 10 anos, né? Pedagoga da rede pública em Carambeí, na área da educação infantil, e fonoaudióloga clínica e ocupacional há 5 anos. Então, seja bem-vinda, Alessandra. Eu tenho certeza que você vai trazer aí contribuições valiosas para nós com essa experiência como pedagoga, como fonoaudióloga, trabalhando aí com as crianças. Também queremos dar as boas-vindas para a Larissa, né? Larissa Cristine Kinksel, isso, né, Larissa? A Larissa também foi minha aluna aqui na pedagogia, né? Se graduou aqui na UEPG e também se graduou em psicologia pela Faculdade Santana. Ela é especialista em desenvolvimento infantil e é pós-graduanda em neuropsicopedagogia clínica, né? Atua nos anos iniciais do fundamental há mais de 10 anos, né? Professora alfabetizadora também, né, Larissa? E também é psicóloga clínica infantil. Então, tem dedicado aí todos os seus anos, né, de estudo, desde a pedagogia, a se especializar no atendimento a crianças, a compreender o desenvolvimento infantil e a poder aí contribuir também e favorecer um desenvolvimento adequado para as crianças, né, que ela conhece na clínica, mas também para os alunos, né, que ela tem acompanhado. Então, seja bem-vinda, Larissa, fico feliz com a sua participação hoje também, tá? Então, nós vamos dar início às falas das nossas convidadas, e aí, após as falas delas, nós teremos um momento para conversar, né? Então, se é uma roda de conversa, é para nós interagirmos mesmo. Então, quem preferir, pode colocar as suas perguntas primeiramente no chat, tá? Pode colocar para quem você está perguntando e qual é a sua pergunta, e depois nós vamos organizando esse momento de conversa. Eu acho que nós conseguimos nos organizar melhor assim, né? Se nós ficarmos só na pergunta oral, porque aí pode ser que alguém fique de fora com alguma pergunta que queira fazer. Então, ao longo da fala, né, da Alessandra e da Larissa, vocês podem ir registrando as perguntas de vocês ali no chat e depois a gente conversa, tá bom? Então, vamos iniciar. Larissa, a palavra é sua. No momento em que você quiser que eu apresente, é só avisar. Pode colocar, então, prof, para a gente dar início. Então, Bom dia, meninas. Fico muito grata pelo convite, primeiramente. É uma satisfação muito grande poder retornar aqui depois de tanto tempo para contribuir com vocês. Então, estou muito feliz e por ser um assunto que eu gosto muito, acho que vai ser de grande contribuição essa troca de ideias hoje. Esse é da Alessandra. Deixa eu só mudar aqui. Então, hoje
Vamos falar um pouquinho sobre a aquisição da linguagem oral na infância, né? Tanto eu quanto a Ali vamos falar um pouquinho da área de cada uma, como que cada uma trabalha com essas demandas. A prof já fez a apresentação, então pode pular ali. Então, a gente começa com o questionamento, que a gente ouve muito. Cada criança tem seu tempo. Eu tenho certeza que muitas já ouviram esse questionamento. Os pais falam, às vezes na escola, a gente ouve, não, mas é que cada criança tem seu tempo, vamos esperar mais um pouquinho, né? Realmente é uma afirmação correta, não é errado. Cada criança tem seu tempo, sim. Porém, isso é dentro de um tempo pré-determinado. O que isso quer dizer? Que o desenvolvimento infantil, ele tem marcos, então a criança precisa atingir esses marcos em uma determinada idade. Tem um espaço ali de alguns meses, né? Às vezes tem crianças que atingem um pouquinho antes, tem crianças que demoram um pouquinho mais, porém esses marcos, eles nos auxiliam a saber como está o desenvolvimento infantil dessa criança. Prof, pode ir para o próximo. Então, olha só, esses marcos, eles vão mostrar as idades aproximadas que as crianças precisam desenvolver certas habilidades. Eu coloquei ali do ladinho a tabela do desenvolvimento da linguagem. A Ali, depois, ela vai explicar cada um para vocês, né, sobre a linguagem oral, mas a gente consegue ver ali o que a criança precisa adquirir do nascimento aos 3 meses. Isso, então a gente precisa ver o que a criança precisa adquirir do nascimento aos 3 meses, o que ela precisa adquirir até os 6 meses, e assim a gente vai descobrindo se a criança está dentro dos marcos do desenvolvimento. Com a linguagem oral não é diferente, então ali nós temos até os 36 meses de idade, que a criança já tem que estar formando frases, mantendo um diálogo. Porém, se a gente perceber que essa criança não está dentro desses marcos, está um pouquinho atrasada, está fora, o que a gente precisa fazer? Prof, pode ir para o próximo. Então, percebi que a criança está fora dos marcos de desenvolvimento esperados para a idade dela. E agora? Pode apertar, prof. É muito importante procurar ajuda profissional. Por quê? Porque esse profissional vai avaliar a criança, vai ver se é realmente só um atraso no desenvolvimento, ou se é algo mais grave, um transtorno, né? A gente não pode descartar nenhuma possibilidade, porém, quanto mais a família espera, mais a família protela para procurar essa ajuda, a criança vai perdendo de ser estimulada, de conseguir entrar ali nesses marcos. Pode ir para o próximo, prof. E quando a gente procura ajuda, não quer dizer que a gente falhou no papel de mãe, de pai, de professora, não soube ensinar. Não, né? Isso acontece e o papel da psicologia nesses casos é acolher essas questões que surgem também, porque não é fácil. Na gestação, na gravidez, quando a criança é pequenininha, ninguém vai ficar pensando, mas e se a minha filha, o meu filho tiver um atraso? Isso não é um pensamento que passa na cabeça das mães, né? Geralmente a gente imagina o bebê perfeito, tudo certinho. Então, quando acontece uma coisa dessas, é um baque muito grande para a família. Então, ela vai ser amparada psicologicamente, junto com a criança, com os seus familiares, com o seu professor, né? É uma equipe inteira para ajudar essa criança a se desenvolver da melhor maneira possível. Pode passar, prof. Então, como é que o psicólogo vai trabalhar nessas questões? Então, a gente faz uma intervenção precoce. Primeiro, a gente vai avaliar essa criança, né? A Ali também vai falar bem certinho para vocês o passo a passo da avaliação. E feita essa avaliação, a gente vai descobrir se essa criança tem só um atraso ou se é alguma coisa mais grave, que precisa de uma ajuda mais específica, ou se realmente é um transtorno, talvez seja uma criança dentro do espectro, isso tudo na avaliação a gente vai conseguir identificar. E a intervenção precoce vai ser um planejamento, então é tudo baseado para a criança, nas necessidades dela, nas dificuldades dela. O terapeuta vai ajudar, né, com atividades, com exercícios que estimulem o que ela precisa. E a intervenção precoce, ela se chama precoce porque ela acontece na idade pré-escolar. Então, ela vai acontecer de crianças ali entre 0 a 5 anos. Depois desse tempo, passado esse período, já não é mais uma intervenção precoce,
Por isso que eu disse da importância de, nos primeiros sinais de que a criança está fora dos marcos do desenvolvimento, procurar ajuda, senão a criança vai perder esse processo de intervenção precoce. E a intervenção precoce, ela não tem contraindicações. Então, se a criança tiver só um atraso, ou se for uma coisinha ali que está faltando, a intervenção precoce vai ajudar. E se for um transtorno, alguma coisa mais específica, vai ajudar do mesmo jeito. Então, a criança não vai sair perdendo em nenhum dos casos. Pode passar, prof. E por que ela é tão importante? Para verificar se o desenvolvimento se encontra comprometido ou se está em risco de mais para frente estar comprometido. Então, às vezes é um atraso pequenininho, mas que vai juntando ali, né? Os marcos vão chegando, eles não param, e aí vai juntando um marco com o outro, a criança não conseguiu adquirir nenhum, e aí, mais lá para frente, vai ser ainda mais difícil de conseguir manter esse equilíbrio na criança. Então, quanto mais cedo os pais procurarem ajuda, os profissionais detectarem o caso, mais fácil será evitar que essa criança fique cristalizada em um marco. Então, o profissional vai saber a maneira certa de estimular, o que fazer com essa criança, para que essa dificuldade não seja agravada no futuro. Pode passar, prof. E o psicólogo, o que ele vai fazer nesses casos? Então, geralmente, esses diagnósticos, esse trabalho, ele é feito em uma equipe multiprofissional. E o papel do psicólogo vai ser promover as competências da criança, em sessões, trabalhar, estimular. Mas eu acho que o ponto-chave aqui do papel do psicólogo é orientar os pais, é chamar essa família para dentro do consultório, é conversar, é mostrar para eles que tem solução sim, que tem o que fazer, porque como foi dito anteriormente, algumas famílias elas ficam desoladas, elas ficam muito chateadas, muito tristes, elas acham que não vai mais ter solução, né? O meu filho não vai se desenvolver, não vai conseguir acompanhar a escola, e não é isso. Então, o nosso papel também é amparar essa família, acolher, ouvir e ajudar com que a família reaja, né? Com que a família ampare essa criança em casa. Então, além do trabalho no consultório, essa família vai ser orientada pelo psicólogo como fazer essas atividades em casa, como estimular essa criança em casa, no restaurante, num parque. Então, a gente vai amparar a família nesse sentido também. Vamos poder também identificar possíveis transtornos do desenvolvimento. Então, tem alguns transtornos que eles são identificados ali de 0 a 2 anos, o autismo, eu acho que é o mais conhecido deles, que é identificado quando a criança é bem pequenininha, porém tem alguns outros que a gente só vai conseguir ter certeza mesmo a partir dos 4, 5, mas se a criança já está nesse acompanhamento, a gente já vai tendo uma base, uma noção para poder auxiliá-la futuramente. Nós vamos acolher a criança e a família, que eu acho que é o aspecto principal, né? Não deixar a família de fora desse processo. Nós também fazemos visitas na escola, orientamos professores, coordenação, né? Então, a gente vai estar amparando a criança ali em todos os ambientes que a gente conseguir, dando orientações para a professora, como trabalhar com essa criança, se ela precisa de tutora ou não. Então, tudo isso vai partir ali do papel do psicólogo, porém, junto com os demais profissionais. Não é um trabalho que se faz sozinho. Pode passar, prof. Então, quando esse trabalho ele é multiprofissional, ele é muito mais válido, né? E os trabalhos nas questões de atraso de linguagem, eles vão envolver o fonoaudiólogo, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o neuropediatra e também o professor, porque são as pessoas que vão ter contato com essa criança, que vão poder trabalhar, estimular ela da maneira correta, né? O fono, a Ali vai falar um pouquinho do papel daqui a pouco, o psicólogo já comentei com vocês, o TO, o terapeuta ocupacional, vai ajudar a criança nas questões de psicomotricidade, de textura, o neuropediatra geralmente é quem dá o diagnóstico, então ele vai recolher as informações de todos os profissionais a partir de laudos, de relatórios, de testes psicológicos, e aí ele vai tirar o parecer dele, e geralmente esse parecer ele é dado, né, se a criança realmente tem um atraso ou tem um transtorno, esse parecer é dado pelo neuropediatra. Também pode ser dado por neuropsicólogos, mas o mais comum que a gente mais vê aqui hoje em dia, principalmente na nossa cidade, são os neuropediatras dando esses diagnósticos. E o professor na sala de aula, né? Então a gente tem várias crianças, eu também atuo ainda em sala de aula, trabalho com o primeiro ano há muito tempo,
E as séries iniciais são onde a gente consegue ver o desenvolvimento das crianças, quais acompanham, quais não. E quando a gente fala em marcos do desenvolvimento, crianças que acompanham ou não, não é uma comparação, eu não estou comparando uma criança com outra, mas eu estou seguindo a bibliografia, as referências que a gente tem e que mostram o que é esperado para cada criança em determinado tempo. Então, não é, fulaninho faz, fulaninho não faz. Não, né? São atitudes que vão muito além dessas comparações. Pode passar, prof. Outra coisa que a gente tem visto muito ultimamente é o uso das telas. Então, as crianças, desde pequenininhas, elas já sabem achar vídeo no YouTube. Muitas vezes as crianças não estão nem alfabetizadas, mas elas já sabem procurar o que elas querem, elas decoram a letrinha que elas precisam pôr para entrar no vídeo. A gente vê no mercado também que já tem carrinho com lugar para acoplar o celular, né? Então, as telas, elas estão muito imersas na vida das crianças, porém, elas acabam causando alguns prejuízos, principalmente no desenvolvimento da linguagem, nas habilidades de comunicação. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, esse atraso, ele tem um pouquinho a ver com o uso das telas, sim, porque os bebês, desde muito pequenininhos, ficam passivamente expostos à televisão, a celular, a tablet. O que quer dizer passivamente? Os responsáveis, os cuidadores deixam o bebê lá na frente da televisão e vão fazer outras coisas. E a criança fica ali assistindo, tem muita informação, tem muita luz, tem muito som, então é uma coisa que vai prender a atenção da criança, porém vai ser prejudicial para a saúde dela. Por quê? Porque o cérebro ele vai ficando preguiçoso. Então, ela está ali na frente da tela, ela não está se movimentando, ela pode estar, no máximo, comendo com uma mamadeira, mas ela não está usando o corpinho dela para desenvolver as habilidades que necessita, né? O sono vai ficar desregulado, porque tem criança que fica o dia inteiro nas telas, e isso é estímulo o tempo inteiro. E aí, quando vai dormir, não consegue se acalmar, né? E a gente sabe que a criança que não dorme direito não vai aprender direito também. Tem a questão de que a tela é muito fácil, tá tudo muito pronto ali. Então, pegar um brinquedo, ter criatividade para montar uma brincadeira, é muito mais difícil do que sentar na frente da televisão. E fora que depois ainda vai ter que guardar o brinquedo, né? Então, é muito trabalhoso essa questão do brincar. Então, as famílias, as crianças estão tendo essa preferência pelas telas. E tem a questão também que criança cansada não aprende. Então, se ela ficar o dia inteiro na tela, não dormir direito, ela não vai ter ali o necessário para acordar disposta no outro dia para aprender. Prof, pode passar para o próximo. Então, nós temos algumas recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria para o uso de telas. Então, olha lá, crianças com menos de 2 anos não devem ficar expostas a telas nem passivamente. Então, é uma realidade que parece meio distante, porque a gente vê muitas crianças menores do que isso, que já sabem mexer no celular, sabem pular anúncio no tablet, então é realmente preocupante. E entre 2 a 5 anos de idade, as crianças devem ficar no máximo 1 hora por dia e com supervisão, né? Essa supervisão sugere ali que os pais, eles encontrem jogos educativos, que estimulem a criança e não que ela fique ali apenas por ficar. Entre 6 e 10 é de 1 a 2 horas por dia, também com supervisão. E os adolescentes no máximo 3 horas por dia, o que é bem incomum, né? Não é o que a gente tem visto. E jamais deixar um adolescente, uma criança com mais de 11 anos, virar à noite jogando, porque a produtividade dela no dia seguinte vai cair lá para baixo também. E para todas as idades é recomendado que nas horas da refeição a criança não use as telas, e é necessário desligar 1 ou 2 horas antes de dormir, justamente por causa desses estímulos. O cérebro precisa desse descanso de 1 a 2 horas para que ele vá voltando ali, né, para calma, para que a criança consiga descansar. E outra questão interessante quando a gente fala no uso de telas é que a criança está lá assistindo um vídeo, por exemplo, deixa eu pensar um exemplo de um desenho interativo, a Dora. Ela faz perguntas para a criança lá, que cor que é o elefante que você acabou de ver? Se a criança responder errado, a Dora vai corrigir? Ela não vai, né? Ela vai dizer, que legal, e já vai passar ali
para a próxima atividade dela. Se a criança fizer uma gracinha, ela não vai interagir com a criança. Se a criança responder correto ou fizer um outro apontamento, a Dora não vai responder essa criança. Então, isso vai fazendo com que ela diminua essas interações, porque ela não tem uma resposta. É diferente de um diálogo com o pai, com mãe, com outras pessoas que vão estar ali conversando, respondendo, interagindo diretamente com essa criança. Pode passar, prof. Então, as referências que eu usei foi o manual de pediatria. Esse manual está disponível na internet. Eu indico a leitura na íntegra dele, principalmente para quem trabalha com crianças, que além do que eu falei, ele tem muitas outras dicas, ele é muito interessante. E também para falar um pouquinho para você sobre esses marcos, a intervenção precoce, eu usei o livro do Desenvolvimento Humano do Papalha, que é maravilhoso, que tem tudo sobre infância e desenvolvimento. Eu acho que vai ser bem válido para vocês. Então, por enquanto é isso. Como a prof falou, quem tiver dúvida, alguma coisa, fica à vontade que depois a gente responde. Muito obrigada, Larissa, né? Gostei muito aí dessa sua fala inicial, questão muito importante aí em relação ao uso das telas, né? Eu acho que é o nosso calo na atualidade. Se falava na TV como babá eletrônica há algumas décadas, né? Mas hoje essas telas, elas diminuíram e a criança passa ainda mais tempo em frente a elas, né? Acho que essa é uma questão bem importante. Então, muito obrigada. E a gente vai dar sequência aí com a fala da Alessandra, que vai também aí interagindo e dialogando, complementando a fala da Larissa, né? E aí reforço mais uma vez as meninas que podem colocar as suas questões, né? A partir disso que as meninas estão falando, questões que vocês vivenciam em casa com crianças, na escola, né? Com as crianças, para que a gente possa ter aqui, né, a opinião do especialista ou das especialistas, né, a respeito do desenvolvimento infantil, relacionado principalmente à linguagem, e também aí desenvolvimento da fala, né, das crianças aí na primeira infância. Joia? Eu não fico vendo vocês, tá? Mas aí qualquer coisa que se der errado, vocês falam, eu estou ouvindo. Tá bom. Então, primeiramente, bom dia a todas. Eu quero agradecer muito esse convite da professora Gisele e da Larissa. É sempre um prazer falar sobre a aquisição da linguagem, sobre linguagem infantil, que na área da fonoaudiologia é a minha menina dos olhos, é o que eu gosto de estudar, o que eu gosto de trabalhar. Então, para mim, assim, é muito gratificante falar sobre isso. E voltar ao EPG, mesmo que virtualmente, né, como prof, como fonoaudióloga, é muito, muito gratificante também, porque eu vivi uns melhores anos da minha vida, com certeza, na UEPG, então é muito gratificante. Pode colocar, prof, por favor. Eu quero dizer para vocês, antes de começar, que eu coloquei aqui nos slides algumas coisas essenciais para ficar um pouco mais visual. Mas, por favor, podem colocar perguntas no chat sobre temas que não está aqui. Fiquem à vontade, tá? Para a gente ir dialogando mesmo sobre isso. Então, pode passar, prof. Né, como a prof já me apresentou, eu sou pedagoga, né? Estou pedagoga, porque lá na prefeitura de Carambeí eleição, então eu estou pedagoga nesse mandato, né? Aí depois a gente vê como que faz. Prof, não, tá aparecendo, acho que a outra parte. Faz 2 cliques, não, pode ir para frente. Acho que de repente, deixa eu ver. Vai, mais um clique, prof. Aí. Então, primeiramente, por que a criança fala? Ela só fala se ela tem necessidade de falar. Uma criança que não tem necessidade de falar, ela não vai falar. Vocês já pararam para pensar quantos músculos a gente mexe para falar?
São inúmeros músculos que a gente mexe, inúmeras articulações que a gente precisa movimentar para conseguir falar, para conseguir produzir esses fonemas. Então, quando a criança ela pode apontar, quando a criança ela pode resmungar, quando ela pode chorar, vai ser mais fácil para ela essa comunicação e ela não vai falar. Então, se a mãe, se o pai, se os familiares, se a prof entende e faz quando ela aponta, quando ela chora, quando ela resmunga, vai ficar um pouco mais difícil dessa criança falar, porque ela não vê necessidade na fala. Pode passar, prof. Então, como a Lari falou, a respeito dos marcos no desenvolvimento, né? A gente tem alguns marcos, e eu coloquei aqui dois que, né, eu acredito ser essencial. O primeiro é sobre as primeiras palavras aparecerem no primeiro ano de vida, que sim, né, é necessário que essas primeiras palavras comecem a aparecer. Então, são aqueles sinais que você liga a anteninha, opa, tem alguma coisa errada aí, eu já vou observar, né? Para que não passe muito os marcos. E até os 5 anos de idade, é esperado que a criança não apresente mais trocas na fala. O que isso quer dizer? Que ela tem até 5 anos e meio, para falar todos os fonemas corretamente, incluindo os R's. Aqui eu coloquei algumas questões a respeito do desenvolvimento auditivo infantil. Por quê? Porque a linguagem infantil não se trata só da linguagem, né? A linguagem infantil depende de outros fatores, e um desses fatores é o desenvolvimento auditivo infantil. Se você observa que dentro dessa idade, desses marcos, a criança vem apresentando alguma alteração, antes mesmo dela iniciar a fala, você já pode colocar um sinalzinho de alerta e ir procurar para ver se esse desenvolvimento auditivo infantil está legal, está, né, acontecendo da forma esperada. Então, de 0 a 4 meses, ela precisa apresentar reações de susto, interromper a mamada ou acelerar a mamada, piscar diante de sons fortes, né? Então, você vê que a criança está escutando ali o som forte. De 4 a 7 meses, ela reconhece já a voz da mãe e consegue olhar para os lados para localizar os sons. De 7 a 9 meses, ela já demonstra reações de agrado ou desagrado ao som que ouve, né? Então, os sons que ela gosta, ela parece uma expressão mais plena, mais serena. Os sons que ela não gosta, acaba chorando, fazendo careta. De 9 a 13 meses, ela já compreende comandos verbais simples, ou seja, dá tchau, manda beijo. Veja, aqui ela tem quase 1 ano. Então, ela consegue compreender esses comandos. De 13 a 6 meses, ela já começa a compreender comandos um pouquinho mais elaborados, como cadê a mamãe? Né? E apontar para a mamãe, ou falar a mamãe, né? Onde está a mamãe. E acima de 16 meses, ela já localiza os sons em todas as direções, compreende ordens em relação ao corpo, como, por exemplo, cadê o seu pé? Cadê a cabeça? Coloca a mão na cabeça, coloca a mão no pé. Para vocês perceberem, porque assim, não basta só escutar o som, ela precisa compreender a fala. E são duas coisas diferentes, né? Você escutar o ruído, escutar o barulho é uma coisa, agora você compreender o que está sendo falado, o que está sendo pedido é outra coisa. Pode passar, prof. Agora, chegamos na questão do desenvolvimento da linguagem infantil, né? Então, algumas mães me perguntam assim, mas o que ela precisa falar com 3 anos? Mas por quê? Mas o que ela precisa falar com 1 ano? Então, aqui, a gente sempre trabalha no sentido assim, da margem de erro, né? Eu vou falar da margem de erro também na aquisição dos fonemas, mas esses são os marcos esperados, né? Que pode passar um pouquinho, no caso, quando é meses, passa um meio mês, 1 mês, ainda está dentro do esperado, e quando é uns anos, a gente dá um tempo maior, eu vou mostrar para vocês. Então, olha lá, de 1 a 3 meses, ela se comunica, porque linguagem infantil é muito mais do que a fala, é a comunicação.
desde 1 mês de idade, a criança se comunica com a mãe, se comunica com o responsável. Ela chora, né? Ela reina. Então, de 1 a 3 meses, ela chora e se comunica através da entonação do choro. Opa, tem um erro ali. Então, enquanto ela chora, ela faz essa entonação e a mãe já fala, opa, esse choro é de fome, ou esse choro é porque tá com a fralda suja, né? Vocês já escutaram, já devem ter escutado isso. Ela imita alguns sons, ela dá gargalhadas, ela sorri quando alguém fala na frente para ela. Isso é o esperado na comunicação nessa idade. De 4 a 6 meses, ela grita e imita alguns sons como se conversasse, né? Então, ela começa a balbuciar com entonação, muitas das vezes. De 7 a 11 meses, ela já emite alguns sons e começa a repetir palavras simples. Bate palminhas, aponta, dá tchau, né? É a fase que a criança começa a fazer aquelas gracinhas e que é como uma forma de se comunicar com o meio. Com 12 meses, que é 1 ano, é ali aquele marco das primeiras palavras. Ela consegue imitar as que os outros fazem, ela identifica quando é chamada pelo próprio nome, né? Então, é bem, bem importante nessa fase, e também, né, já desde que nasce, a criança ser chamada pelo nome. O nome dela vai ser, assim, uma das coisas mais importantes no sentido da comunicação, para ela entender quando estão falando com ela e quando não estão, tá? Eu sempre falo sobre isso quando eu falo sobre aquisição da linguagem, sobre desenvolvimento da linguagem, porque eu tive uma experiência de um menino que eles chamavam ele em casa só de Fio. Era o Fio, o Fio, o Fio. E aí, quando eu fui para o CEMEI, a gente chamava ele pelo nome, né? Eu não lembro o nome dele, não guardei, mas, por exemplo, João, vem aqui. João, e ele não atendia. Não atendia. O que a prof pensa? Não sei se esse menino escuta. Por quê? Porque com a idade que ele estava, ele já deveria saber o nome dele e vir quando a gente chamasse, né? Aí a gente perguntou, né, mãe, em casa, como que tá, e tal, tal, tal. Ah, é porque em casa a gente chama ele só de Fio. Venha, Fio. Então, assim, ele não tinha a sua pessoa, João, né? Ele não era reconhecido pelo seu nome. Então, é muito importante chamar a criança, o filho, pelo nome, tá? Pode passar, prof. Com 18 meses, já é esperado que ele comece a formar frases curtas, com 2 a 3 palavras. Nossa, Alessandra, frases já com 18 meses? Frases do tipo, quero água, né? Da forma errada de falar, não tem problema. Quero água? Tá ótimo também, porque ele ainda nessa fase não precisa falar o R. Então, quero água, me dá. Não são 2 palavras? Então, são essas frases curtas de 2 a 3 palavras. Vou, tchau, tchau. Enfim, frases curtas nesse sentido. A partir de 2 anos, o vocabulário começa a ficar mais rico. Então, com cerca de 300 palavras, compreende e imite frases simples, pergunta o nome, a função das coisas, né? Como, por exemplo, o que é isso, né? Para que serve isso? Claro, do jeitinho deles, ainda cometendo erros fonêmicos. Com 3 anos, já é possível entender o que a criança fala, ainda faz trocas, inclusive gramaticais, do tipo assim, você, deixa eu pensar, como que você está fazendo, não, enfim, de tempos verbais, sabe, eu não consigo achar um exemplo agora para dar para vocês. É o tal do já fazia, né? Isso eu lembrei. Mesmo, já fazia. Eu fazia, eu trazia. Isso mesmo, esse exemplo que eu estava procurando. Então, é exatamente esses erros gramaticais que é o esperado nessa faixa etária, tranquilo. Com 4 anos, ela já consegue inventar histórias, compreender e executar regras e jogos simples, né? Então, com 4 anos, pensa, tá lá no infantil 4 já, né? No antigo pré-1. Então, ela já é uma criança com mais autonomia. E o esperado é que ele fale melhor e se comunique melhor também. E vejam que aqui não tem
exatamente, ai, a fala é assim, tem sobre a comunicação e a recepção. Então, ela inventa histórias, ele se comunica falando, inventando histórias. Ele compreende e executa regras do jogo, ou seja, ele escuta as regras, entende e faz, né? E com 5 anos, espera-se que a criança fale corretamente todos os sons, formar frases completas. Então, tudo certinho, muito parecido com um adulto. Pode mudar, prof, por favor. Então, quando eu falo sobre a aquisição dos sons da fala, nesta tabela, eu geralmente coloco uns 6 meses, eu não, né? Os estudos que a gente vai observando, vai trabalhando, normalmente coloca uma margem de erro aí de uns 5, 6 meses, tá? Dependendo da... tudo depende, assim, no sentido de como a criança é desenvolvida no sentido de estimulada. Então, tudo depende da estimulação que essa criança recebeu. Se essa criança é uma criança bem estimulada, essa margem de erro pode ficar um pouco menor. Se essa criança é uma criança que fica, por exemplo, muito em frente às telas, essa margem de erro vai ir lá para os 6 meses, porque ela vai ter um atraso, provavelmente. Então, a gente vai observando nesse sentido. Então, quais são os primeiros fonemas ou os primeiros sons que a criança precisa falar? O B e o M. Por isso que ela fala mamãe, babá, papá, né? Então, com 1 ano e 6 meses. O próximo já é o pã, o tã, o dã e o nã. Então, vocês observam que quando ela começa a balbuciar, é esses sons que normalmente ela fala por primeiro, ela faz por primeiro. Aí depois, com quase 3 anos, já vem o cã, o gã, o nhã. Aí depois, com 3 anos e 6 meses, quase 4, ela precisa falar... Ah, não. Com 3 anos em si, fica o fã, o vã, o sã e o zã. Então, é nessa fase que a criança já precisa parar de desvozear, ou melhor, por exemplo, quando ela vai falar casa, ela precisa falar casa e não caça, né? Então, ela precisa parar de desvozear os sons, precisa fazer eles mais fortes. Com quase 4 anos, o xã e o jã. Com 4 anos completos, o lá, o lhã, o rã, né, que é o R forte, e os arquifonemas, que é o as, is, os, ar, ir, or, já com 4 anos. E daí, com 5 anos, os encontros, né, consonantais, brã, prã, prã, plá, blá, clá, e o R da arara, da barata, né, que é o mais difícil nesse sentido aí que a gente vê com a experiência. Para que a criança consiga a aquisição de todos esses sons da fala, é importante que os órgãos fonoarticulatórios, ou seja, língua, bochecha, lábio, né, dentição, tudo esteja em perfeita ordem, em perfeita tonicidade, ou seja, estejam fortes para conseguir produzir esses sons. Uma criança, por exemplo, com uma língua flácida, não consegue produzir o R da arara, porque precisa de força na língua para conseguir produzir um som, né? Uma criança com, deixa eu ver aqui, com um lábio flácido, que fica assim, um respirador oral, que fica assim com a boquinha aberta, não, às vezes não conseguem fazer o som mais explosivo, que precisa mais de explosão na boca, ou não consegue fazer, por exemplo, b, o p, que a gente precisa de uma força no lábio. Então, precisa que esses órgãos fonoarticulatórios estejam em ordem para que a gente consiga produzir esses sons. E isso é válido também para adultos. Por que existem adultos que falam errado também? Por conta que ainda, ou de certa forma, possuem uma... se acostumou a falar errado, ou não conseguem produzir esse fonema e por isso falam errado. Porque a gente tem normalmente dois tipos de produções erradas. Ou a pessoa sabe fazer o certo e não faz porque está acostumado, virou hábito falar errado, ou a pessoa não consegue fazer aquele som, não consegue fazer aquele fonema, e por isso acaba falando errado. E por isso acaba que esses fonemas ficam, né, trocados, como a gente fala, né? Pode passar, prof. E agora? O meu filho e o meu aluno, o meu sobrinho, não fala. O que dizem para vocês fazerem? Espere o tempo dele, né? Ai, ele é muito novinho ainda.
O pai dele demorou para falar também, não se preocupe, vai falar. Coloca o pintinho para piar na boca dele que ele já fala. Ah, é menino. Menino sempre demora mais para falar. Alguém já escutou alguma dessas coisas? Ou então, ele fala assim, ele só não tá falando com você hoje, mas ele fala. Pode passar, prof. E o que precisa fazer? Precisa procurar uma avaliação fonoaudiológica. Por quê? Pode passar, prof. Quando que a gente precisa procurar ajuda, tá? Quando? Primeiro, se a criança tem 1 ano e meio ou mais e não fala nada. Ligou o sinalzinho de alerta. Se ela parece não compreender os comandos simples, do tipo, pega o teu carrinho, olha o teu mamá, vem pegar, né? Vem pegar o mamá. Todos esses são comandos que ela quer, né? Ela chamam a atenção dela. Então, ela deveria querer, deveria pegar, deveria fazer. E também, se você desconfia. Por quê? Mãe, pai, família, professora, quando olha e desconfia, normalmente tem alguma coisa errada. Normalmente, se vocês que convivem com a criança estão desconfiando, com certeza leva para avaliação, porque é mais provável que tenha alguma alteração do que não tenha, tá? Por quê? Não eu sempre digo que a gente não pode comparar uma criança com a outra, né? Mas isso no sentido de como essa criança melhorou, piorou, desenvolveu, porque é no tempo da criança. Mas a gente precisa ter noção dos marcos de desenvolvimento que eu e a Larissa tanto falamos aqui. Se ela tem 2 anos e não fala nada, o marco de desenvolvimento, o que é esperado com 2 anos? As primeiras palavras já deveriam ter aparecido, ó, há 1 ano atrás. Né? Então, precisa estar atento e procurar ajuda o mais rápido possível. Porque, como a Larissa falou, intervenção precoce não tem contraindicação. Estimulação também não. Pode passar, prof. Tá, é isso aí que eu coloquei nos slides mesmo, prof. Prof, você quer que eu fale um pouquinho sobre aqueles temas que a gente havia conversado? Não sei se tem alguma pergunta. Só estou voltando. Agora que eu vou dar uma olhadinha no chat, vamos ver o que nós temos aqui, e aí a gente vai encaminhando, tá? Por enquanto, nós só temos o questionamento da Renata, né? Então, muito obrigada, Alessandra, né, pela fala, acho que foi bastante esclarecedora, a importância aí de nós, como educadoras, termos bem claros esses marcos, né? Como a Alessandra comentou, não somos nós que vamos dar diagnóstico, né? O objetivo não é fazer comparação entre crianças, mas somos nós, muitas vezes, que vamos perceber algum atraso, algum desvio, e vamos poder alertar aí a família e para encaminhar para essa equipe, né, multiprofissional, e aí fazer uma avaliação dessa criança e encaminhar para um tratamento que depende da família e da escola para dar certo, né? Eu acho que também foi aí muito, muito importante a fala da Alessandra. Nós temos aqui uma pergunta da Renata. Renata, não sei se você quer falar ou eu posso ler? Pode deixar, prof, eu conto. Comenta? Então pode comentar, acho que fica melhor. Um aluno, né, eu dou aula no Infantil 5, então ele já tem 5 anos. E ele já tinha muito atraso na fala e eu nem conseguia compreender as coisas que ele falava, sabe? No máximo eu conseguia entender que ele me chamava de tia, sabe? E eu comecei a conversar com a mãe dele desde o começo do ano. Então eu comecei a conversar com ela e eu notei muito atraso na aprendizagem dele. Ele tinha muita dificuldade na escrita e em compreender. Aí ela demorou um pouquinho, mas logo ela entendeu que realmente ela precisava de ajuda, então ela foi procurar ajuda. E esse ano ele deu um salto no aprendizado, assim, e tá falando muito melhor. Então, no começo do ano agora, eu fiz uma sondagem com ele, e daí ela perguntou como ele estava, e referente aos outros alunos, eu falei, olha, vamos comparar ele com ele mesmo, porque o tanto que ele evoluiu
né, olha como que ele estava antes do acompanhamento. É claro que ainda ele tem dificuldade nas quantidades, mas daí agora quando falou que vai começar a trabalhar melhor os números, e eu falei que está sendo um trabalho, assim, muito bom, e que, né, se tivesse ido antes já, ele com certeza já estaria bem melhor. Mas foi lindo, assim, acho lindo o trabalho de vocês, parabéns. Obrigada. Então, na verdade, além da fono trabalhar com as questões da fala, a gente trabalha muito junto com a psicóloga as questões da aprendizagem, né? Então, eu às vezes até paro e penso, minha nossa, porque eu sou prof e sou fono, né? O que eu tô fazendo? Peraí, às vezes até confunde ali meu trabalho, eu tenho que me situar. Por quê? Porque a fono atua muito nas questões de dificuldade de aprendizagem mesmo, tá? Inclusive, por quê? Porque tem algumas crianças, quando eu pego algum caso de criança, por exemplo, com 6 anos, idade de alfabetização, né? Que fala errado, eu sempre atento aos pais à questão da escrita, né? Pais, é importante, muito importante a adesão ao tratamento, porque senão daqui a pouco ele vai começar a escrever como ele fala, né? A gente se baseia muito no som da fala para escrever. Então, quando a criança fala errado ou fala uma fala incompreensível, quando ela vai escrever, ela escreve desse jeito na maioria das vezes. Então, essas trocas na fala, quando chega uma criança com 6 anos, eu fico muito, 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 assim, ligada, apreensiva com a questão da escrita, justamente por conta disso. Além disso, tem a questão que a Larissa pode falar melhor que eu, sobre que nessa idade, as crianças, elas já entendem que a criança está falando errado, que o amigo fala errado, né, Larissa? Não sei se você consegue falar um pouquinho sobre isso. Sim, a gente trabalha muito com a questão da autoestima da criança, da autoaceitação, né? Porque às vezes eles ficam com vergonha, o coleguinha tira sarro, né? Então a gente trabalha muito da criança se aceitar ali da maneira que ela é, e isso também é um estímulo para que a criança se engaje no processo terapêutico e tenha essas melhoras. E retomando um pouquinho o que a Ali falou, pelo fato da gente estar ali em escola, em sala de aula, dentro dessa realidade, ajuda muito no nosso trabalho na clínica, porque a gente vai levar coisas relacionadas ao dia a dia da criança, ao que ela está aprendendo na escola. Não adianta a gente levar uma atividade muito além da idade dela, ou uma atividade muito fácil. Então, essa parceria aí, né, de multiprofissional e de lugares que a gente convive ajuda muito na questão do processo terapêutico da criança também. E também, quando a Larissa falou sobre visitar as escolas, né? Eu normalmente não consigo ir nas escolas, mas eu sempre converso com a prof, nem que seja pelo WhatsApp, por ligação, para justamente orientar no sentido de toma cuidado quando as crianças, né, estão tirando sarro dele por ele falar errado, né? Conta, né? De repente faz uma roda de conversa com as crianças, explica o que está acontecendo, ou conversa com essa criança em específico. E no consultório com essa criança, muitas vezes os pais chegam e falam assim: ah, eu trouxe ele na fono porque ele tá reclamando que ele fala errado para mim. Às vezes a criança pede, né? Várias vezes, principalmente meninas, né? Porque elas são mais vaidosas nesse sentido, falam: ai, eu pedi para minha mãe trazer eu aqui porque eu sei que eu não tô falando certo. E eu perguntei quem que podia me ensinar a falar certo. Então, e quando a criança quer, gente, quando ela vê necessidade no falar certo, nossa, assim, é como se tirasse ali com a mão as dificuldades mesmo que ela tem. Mariana, eu vi que a Mariana está com a mão erguida ali. Deixa eu só pegar um gancho do que a Ali falou. Essa relação entre o desenvolvimento da fala, né, da linguagem e da fala e a alfabetização. Né? Que interferências a gente pode notar, né, na apropriação da escrita por conta, de repente, de dificuldades na fala. E que a gente pode, assim... Porque, assim, geralmente aí levanta um alerta, será que é dislexia? Será que é desortografia? Uma dificuldade com a ortografia da língua? Então, assim, no que nós, como educadoras, precisamos estar atentas para não fazer diagnósticos precipitados,
né? Não, de repente, rotularmos o aluno, porque muitas vezes isso é muito comum de acontecer, mas o que a gente pode perceber assim? Bom, se a criança tem essa e essa dificuldade, pode acontecer isso no processo de alfabetização, né? O que eu posso ficar assim mais atenta ainda que pode ser um indicativo de algum tipo de dislexia, e aí eu preciso encaminhar, eu também preciso de orientação como professora para trabalhar com essa criança. E aí depois, então, nós vamos para a pergunta da Mariana, tá? Joia. Então, assim, a respeito das alterações que podem acontecer. Quando chega uma criança com alteração de fala, eu sempre tento tirar todas as dúvidas que eu tenho em relação a isso. Por exemplo, ela escuta? Né? Como que foi o teste da orelhinha dela, quando essa criança nasceu, ela fez? Como que foi? Será que deu bom? Né? Deu legal? Ou será que não? Como que tá? Essa criança escuta televisão alto? Ela escuta quando ela é chamada? Como que tá a questão da audição? A audição é a primeira coisa que eu sempre pergunto. Quando vem alterações respectivas à escrita, eu também pergunto sobre as questões, né, oftalmológicas. Então, essa criança enxerga bem? Como que tá essa questão? E eu vejo, assim, que é muito importante os professores observarem isso também, né, para a gente conseguir retirar essas opções que poderiam ser causar, né, alguma causa nesse sentido. Quando vem trocas na fala junto com a escrita, tem algumas trocas que você vê que são normais diante do quadro que a criança se encontra. Se a criança fala, por exemplo, quando vai falar casa, fala tasa, né, que tem uma troca comum de acontecer, é o C pelo T, por exemplo. Então, ela fala tasa, aí quando ela vai falar água, ela fala adua, então troca o G pelo D e o C pelo T. Por quê? São pares mínimos. O G e o C são pares mínimos e o T e o D são pares mínimos. Ela acaba sempre trocando assim, pares mínimos, são trocas comuns nesse sentido. E ela escreve desse jeito, a gente primeiro corrige a fala e faz apoio na escrita, né? Isso a gente faz no consultório mesmo. Por quê? Porque se ela não fala corretamente aquele fonema, ela vai escrever do jeito que ela fala. É simples, é uma coisa assim, bem lógica nesse sentido. Ai, mas é dislexia? Mas espera aí, ela está falando desse jeito, ela está escrevendo como ela fala. A criança apoia a escrita na fala. Então, dentro da anormalidade, tá normal, né? Nesse sentido. Ou então, por exemplo, a criança troca o R pelo L, que é muito comum também. A Arara fala alala e escreve alala. Tá errado? Tá errado. Tá normal diante da dificuldade que ela encontra? Tá normal, porque é normal a criança apoiar. Agora, uma criança que fala perfeitamente, fala todos os fonemas, quando vai escrever, né, acontece de escrever espelhado, né, e já passou a fase ali daquela aquisição da escrita espelhada, ou ela acaba trocando, né, ou faz trocas muito assim, por exemplo, o B pelo F, né, o D pelo B, então são trocas assim que não são de pares mínimos, que não tem assim uma lógica para a gente seguir, aí a gente já acende uma luzinha, peraí, essa criança fala bola e escreve dólar, tem alguma coisa errada. A letra B e a letra D são parecidas, pode ser que ela esteja fazendo essa troca, pode ser que ela, né, tenha nesse sentido, pode, então a gente vai observar nesse sentido, mas o diagnóstico em si é fechado por uma equipe multidisciplinar, né? Aí envolve a psicóloga, a fono junto, né? Um neuro, enfim, nesse sentido. A respeito também, quando a criança fala errado, precisa ver que alterações nos órgãos fonoarticulatórios ela tem, né? É uma avaliação nesse sentido. Avalia-se a audição, os órgãos fonoarticulatórios e também as comorbidades que ela encontra ou que ela teve antes, né? Que já nasceram com ela ou que ela tem. Então, por exemplo, uma criança com fenda no lábio palatino, por exemplo, né? Então, ela vai ter uma troca ali que a gente vai melhorar, mas ela ainda vai ficar com uma distorção daquele fonema que às vezes ela não consegue e às vezes não fica
bem assim, exatamente o som que era para sair, mas a gente vai fazendo adaptações com a parte fisiológica que ela já tem. Obrigada, Alessandra. Não sei se a Larissa quer comentar alguma coisa. Concordo, acho que é isso mesmo, bem válido o que a Ali falou, e a gente segue um parâmetro na avaliação que a Ali colocou ali. Então, primeiro a gente descarta tudo que é biológico. Então, essa criança tá vendo, tá ouvindo, se tiver tudo ok, aí que a gente passa a avaliar se realmente é algum transtorno global ou se é alguma coisa ali pertinente ao desenvolvimento, mas a primeira coisa mesmo é avaliar essa criança fisiologicamente e biologicamente para ver se está tudo ok. Se vai excluindo, né? Isso, exatamente. Exclui para ir se aproximando do diagnóstico mais correto. Muito bem, meninas. Mariana, pode falar. Bom dia. Então, a minha sobrinha, ela vai fazer 3 anos agora, em agosto. E eu já tinha comentado na aula passada até, que ela não fala ainda, ela fala pouquíssimas palavras, tipo mamãe, tio, mas assim, bem raramente. E quando ela quer pedir alguma coisa, ela chora ou ela pega na nossa mão e puxa a gente para fazer as coisas por ela. E quando a gente mesmo assim não faz nada, não ignora o choro, ela pega, tipo, a cadeira, se tiver alguma coisa no alto, ela pega a cadeira, ela sobe e ela mesma pega. Então, com essas atitudes assim, eu percebi que ela é uma menina muito inteligente, mas ela não fala ainda. E ela sempre chora, chora, chora muito, esperneia. E daí eu fiquei preocupada, eu falei pra mãe dela, né, Paty, eu acho que ela tá com algum atraso, elas sempre falam que não, que é normal, e só que a gente, como vai conhecendo, assim, a gente entende que não é tão normal assim. Daí eu queria saber o que que a gente pode fazer pra entender ou ajudar melhor essa criança. Aí também tem outra coisa, que é que ela escuta muita música na televisão, e as músicas ela canta. Ela sabe letras de músicas, assim, tipo, grandes, mas ela não fala com a gente. Daí isso também é uma coisa que eu fiquei me questionando, porque quando ela canta, a fala dela é uma fala, assim, que a gente entende palavras que ela fala. Então, é essa a minha questão. Bem pertinente, sabe? Chega muitos casos na clínica nesse sentido. Ela repete, né? Então, a música, quando ela canta, ela tá repetindo, ela não tá produzindo frases, né? E são duas formas de comunicação diferentes: a repetição e a produção da fala espontânea, tá? No sentido, provavelmente essa criança, quando ela era menor, ela não viu necessidade em usar a fala para se comunicar, para pedir, né? E quando eu falo assim da necessidade, a Larissa vai poder falar melhor que eu nesse sentido, não é deixar a criança chorando, ou forçar ela, porque você precisa falar, você precisa falar. Muito pelo contrário, mas é dar suporte para que ela precise usar essa fala, é conversar com a criança e não pedir só para ela repetir, né? Por exemplo, deixar as coisas um pouquinho mais difíceis para que ela precise vir pedir para você aquilo que ela quer, né? O que ela precisa. Nessa idade, com 3 anos, a gente precisa observar também como que está a intenção comunicativa dela. Tá? Então, essa intenção comunicativa é só no choro? Ou ela pega você pela mão, como você disse, né? Ela pega pela mão. Então, assim, ela tem intenção comunicativa. Ela te olha no olho quando ela quer pedir alguma coisa, ela é observadora. Quando você pede alguma coisa para ela, ela vai lá e executa a ordem que você deu, ou executa o comando que você deu. Então, são várias questões a serem avaliadas e também ela escuta bem. Como que deu o teste da orelhinha dela? Será que ela não teve, né, algumas otites, por exemplo? Né, uma avaliação audiológica mesmo, para ver como que tá essa audição, e uma avaliação de motricidade orofacial para observar como que tá as questões mesmo biológicas, né, da questão mesmo de tonicidade, musculatura de língua, enfim, nesse sentido.
o correto era uma avaliação fonoaudiológica, com certeza, com 3 anos a criança precisa, a fala dela não precisa ser tão assim limpa, tão compreensível, mas ela precisa usar a fala para se comunicar, para se expressar. Prof, quando eu perguntava as coisas para ela, tipo, Alice, o que você tá fazendo? Perguntava as coisinhas, né? Tipo, ela não responde as perguntas também. Parece que ela nem sabe como que aquilo é uma pergunta, E sabe? assim, sabe, tem crianças que não respondem, por exemplo, o que você está fazendo? Você está vendo o que ela está fazendo? Entende? Né? A criança no sentido fala, né? Pode pensar, viu, mas ela tá vendo o que eu tô fazendo. Então são perguntas meio óbvias, ou então quando a mãe pergunta assim, você falou assim, ai, que legal, tem cenoura, batata, macarrão aqui no seu prato, daqui a pouco, o que você tá comendo? Poxa, você já falou que é cenoura, batata e macarrão. Por que a criança vai falar que ela tá comendo isso, né? Então, crianças mais espertas tendem a não responder esse tipo de pergunta. Agora, quando você fala assim, nossa, esse bebê aqui, ele fez cocô na fralda, ou tá com xixi, o que será que a gente pode fazer para deixar ele limpinho? O que você faz quando você tá suja? Aí sim é uma pergunta inteligente no sentido de que ela vai pensar o que ela faz, não está acontecendo, ela não está falando sobre alguma coisa que está acontecendo ali na hora que está óbvio, né? É uma pergunta mais inteligente no sentido dela pensar e responder o que ela precisa fazer. É uma solução de problema, e a criança tende a falar mais quando você dá um problema para ela solucionar. Acho que tem uma questão também, né, Ali e Larissa, da questão do mutismo seletivo, pode ser que as meninas já tenham ouvido falar. Eu mesma conheci uma criança que, quando ela estava no meio de outras pessoas, ela não falava nada, e a gente pensava, meu Deus, será que essa criança, ela fala? Será que ela se comunica? E em casa, não. Em casa, ela falava com os pais, brigava com o irmão, mas na escola, né, num grupo de crianças, não. Então, o que pode influenciar nessa questão do mutismo seletivo? Como que isso se dá? E sabe, prof, quando eu vejo que tá tudo normal no resto, né? Audição legal, órgãos fonoarticulatórios tranquilo, a criança tem estímulo para falar, aí eu mando lá para a psicóloga. Por quê? Porque tem alguma coisa psicológica ali envolvida que essa criança não está falando. E normalmente o mutismo seletivo é alguma coisa nesse sentido, né, Larissa? Isso. Então, no mutismo seletivo, a gente vai perceber uma dificuldade nas interações sociais, que são as interações da criança com outras pessoas. Então, em casa, ela já tem uma relação de confiança com o pai, com a mãe, com os irmãos. Então, para ela é mais fácil falar e se soltar. Às vezes é uma criança muito tímida e aí isso acaba travando ela nos outros ambientes. Então, o trabalho psicológico é muito importante para a gente trabalhar com essa criança, para estimular que ela fale em outros lugares, para passar essa confiança para ela, né? Então, pode acontecer, às vezes, de falar só com a professora, mas não falar com os colegas. Então, tudo isso é uma questão de confiança. A criança só vai falar quando ela se sentir confiante no lugar que ela tá. E outra coisa que eu acho importante a gente comentar também é que tudo isso é um processo, né? A criança não vai em 2 sessões lá com a fono e vai sair falando tudo perfeito. Não vai um mês no psicólogo e todos os problemas estão resolvidos. É um processo, e é um processo de longo prazo. Então, às vezes, a gente vai conseguir ver melhoras depois de 1 ano de acompanhamento, depois de 6 meses de acompanhamento. E as famílias, às vezes, elas não têm essa paciência. Então, acontece muito das crianças, dos pais desistirem do tratamento e aí falarem, ai, não adianta nada, foi lá 1 mês inteiro e não melhorou, né? Então, tem essa questão também. Tudo é um processo e a gente precisa de muita paciência. Às vezes, a gente faz o nosso trabalho no consultório e os pais não fazem as tarefas em casa que a gente manda, e aí falam, não, mas não está resolvendo nada. Só que a gente tem que considerar que a criança está com a gente 1 hora na semana e todo o resto do tempo a criança está em casa. Então, eles precisam estimular, fazer o que a gente orienta em casa também, para que os resultados sejam plenos realmente, né?
Eu costumo ser muito assim, fixa na minha ideia de que consultório é 10% do trabalho. Todo o resto é em casa. Todos os outros 90% em casa. E os pais me olham com o olho desse tamanho quando eu falo isso. Como quem diz, ué, mas por quê? Por que eu tô dizendo isso? Justamente pelo que a Larissa falou. As crianças ficam comigo 40 minutos, às vezes 35, porque dependendo do tempo de atenção da criança, eu não consigo fazer os exercícios e tudo mais e manter a atenção nela, em mim, no caso, e né, manter essa interação, dependendo da idade da criança. Então, de 35 a 40 minutos, as crianças ficam comigo. O resto da semana, todas as outras horas é com os pais. E é muito válido essa afirmação da Larissa. Porque, não deu, a fono não resolveu a fono, né? Não resolveu a psicóloga. Me conte mais sobre os exercícios que você não fez, sobre as faltas que você, né, que não levou a criança. E quando a gente fala de aquisição da linguagem, é muito estímulo. Às vezes, eu falo com crianças assim que têm atraso de linguagem a sessão inteira, né? Eu falo para essa criança me dar resultado em casa. Para essa criança usar o que eu acabei estimulando ela em casa, muitas das vezes, né? Mas como que eu faço? Oriento os pais para dar oportunidades para essa criança falar. E aí é uma questão que até nós comentamos com as meninas algumas aulas anteriores, né? O papel fundamental da escola também, no trabalhar o ouvir e o falar, né? Porque a escola também vai ser muito parceira. Se nós pensarmos aí na realidade de algumas crianças que vão para a escola às 7h30 da manhã e voltam para casa às 6 da tarde, chegam em casa, tomam um banho, às vezes não conseguem nem jantar, já dormiram, não tiveram mais interação nenhuma em casa. Então, vejo a importância do trabalho, principalmente aí na educação infantil, desse estímulo do falar, né? Dessa orientação para uma escuta atenta, né? Desses momentos de interação realmente. Né? Então, tudo isso é muito importante. Eu só gostaria de lembrar, antes da Mirelle falar, que eu coloquei ali no chat o link do formulário para vocês preencherem com nome, CPF, para certificação, tá? De evento de extensão. Mirelle, pode falar. Bom dia! Só pegando esse gancho que a professora acabou de falar, eu queria só comentar o quanto eu, como sou mãe, vejo dificuldade hoje na escola de um acompanhamento especializado. A minha filha está na escola municipal, né? Então, ela apresentou dificuldades, ela ainda apresenta dificuldades, mas hoje, por exemplo, se eu vou conversar com uma professora, com uma pedagoga, com uma diretora, a gente não tem uma rede de apoio de profissionais especializados na área mesmo, que possam ajudar a gente. Então, você tem que sair na luta, atrás de um psicólogo, atrás de um fonoaudiólogo, sem saber referência, sem saber nada, né? Então, nesse sentido que a professora falou de escola, eu vejo muita dificuldade. A minha filha mais velha, ela tem 9 anos, e esses dias eu faço ditado para ela, porque ela ainda tem dificuldade na escrita, ela já está no 4º ano, e eu ditei uma palavra para ela, e ela falou assim: mãe, é P de bola? É P de bola ou B de bola? Então ela tem essa dificuldade ainda de identificar o P com B. Ela faz a troca do M com N ainda, sabe? Eu anotei algumas coisas, tem bastante coisa que eu queria perguntar. Eu ainda tenho dificuldade na fala. Eu falo o R errado, de criança, por exemplo. Quando eu nasci, a minha mãe conta, eu nasci com o freio grudado. Porém, como não atrapalhou na mamada, a gente não fez corte, não fez nada, sabe? Eu sofri muito na minha infância, porque chamavam, assim, rodinhas, assim, ai, venha ver o jeito que ela fala. E daí todo mundo parava e falava assim, fale, agora fale. E daí eu travava, né, porque eu ficava morrendo de vergonha. E as minhas 2 filhas, eu tenho 2 filhas, as 2 também nasceram com o freio grudado. A minha filha mais velha, a gente só percebeu porque realmente ela estava perdendo muito peso quando ela nasceu, e com 1 mês foi feito o corte, porém ela não conseguiu recuperar a mamada no peito, ela não conseguiu mamar. A bebezinha mais nova, que hoje tem 1 ano e 8 meses, ela já teve um acompanhamento dentro da maternidade, então na maternidade já foi detectado o freio, e daí dentro da maternidade já foi feito corte. Porém, eu também sofri com a amamentação, porque
os primeiros dias que o bebê pega errado no seio, ele já machuca, né? Então, mas ela eu consegui ainda amamentar, sabe? E nesses casos que é o freio, o que é o recomendado? Por exemplo, eu tenho 29 anos, eu ainda tenho salvação para falar certo ou não? Então, assim, ó, as questões do freio, como você disse, hoje em dia, como a gente tem fono dentro das maternidades, auxiliando no aleitamento materno, né? Hoje é visto como importante nesse sentido, os casos chegam menos dos freios por conta de cortarem já. Existem vários tipos de freio. Existe o freio curto e o freio encurtado. Por que tem diferença? O freio curto é aquele que, quando você ergue a língua, ela forma um coração na pontinha. Não sei se vocês já puderam observar, mas quando ergue a língua assim da criança, forma bem certinho o coração. Ela não tem essa pontinha de língua que é tão necessário para fazer o R. E é por isso que acontece essas trocas. Aí sim, aí junto com o cirurgião dentista, né, possivelmente quando é maior, que a gente, né, avalia junto com o cirurgião dentista, eles avaliam o pique, né? A gente fala o pique, que é aquele cortezinho. Quem faz é o cirurgião dentista mesmo, e às vezes, dependendo da formação desse cirurgião e de como ele, né, de qual linha que ele segue, muitas vezes a gente precisa ir em vários cirurgiões até a gente conseguir trabalhar de forma conjunta e convencer ele que vai ser melhor cortar, tá? Eles são um pouco arredios nesse sentido, mas muitos fazem esse pique bem tranquilo. Quando já é adulto ou a criança tem o freio encurtado, é aquele freio que você vê que ele tá mais grossinho quando ergue a língua, que você vê assim que a raiz dele é mais avantajada, mas que ele não atrapalha na mamada, ele possivelmente não atrapalhe tanto na fala. Aí o que a gente faz? Exercício. Faz exercício para dar uma alongada nesse freio. Então, a gente faz exercício para estirar os músculos e encurtar, estirar e encurtar, para que ele fique mais longo e a gente consiga a produção desse R. Fez os exercícios, não conseguiu, aí a gente encaminha para o dentista mesmo para avaliar o pique, sabe? Mas tem salvação sim com exercício, precisa avaliar força de língua, força de lábio, né? Em crianças precisa ver como que tá a dentição, se não tem dentinho faltando ali, por isso que a língua escapa quando vai fazer o R, né? Então, se tudo não tiver bem perfeitinho, é difícil mesmo a produção sair perfeita. Aí eu lembrei aqui, né, ouvindo você, estava lembrando, a questão da importância da mamada, depois a importância da alimentação sólida para exercitar esses músculos orofaciais, para ganhar essa tonicidade necessária, né, e o desserviço da chupeta. Que acho que é uma outra questão, né, é um cala-boca, né, como a gente fala, às vezes o pai, não, tá, parou, né, mas que consequências isso pode trazer para a fala da criança, né? Eu não vou me alongar porque nós temos aí a Jéssica e a Viviane daí para falar. Sua vez, Jéssica. Bom dia, prof. Também queria cumprimentar, né, a psicóloga e fonoaudióloga. E a minha dúvida é a seguinte. Eu tenho um conhecido que ele tem 4 anos e 4 meses e ele ainda, assim, ele fala pouquíssima coisa, muito errado, muito trocado. E, assim, eu gostaria de saber se essa atraso na fala pode ser um sinal de repente, do aspecto autista. Porque, assim, ele ainda tem 4 anos e 4 meses, eles não desfraldaram ele. Claro que eu percebo que muito disso é falta de estímulo. Por quê? Porque quando ele vai na casa da minha mãe, por exemplo, lá ele fica o dia todo sem fralda. Porém, ele fica quieto num canto, a gente fala com ele, ele não responde, ele não dá sinal de que tá interagindo, sabe? Agora, se der um celular para ele fica vidrado, parece que nem tem criança. E até eu cheguei a comentar sobre isso, só que a gente fala com eles, o problema é que todo mundo tem medo, diz que é normal, que ele tem o tempo dele, só que uma criança de 4 anos não falar, ele não forma frases ainda, ele não interage, sabe?
E eu queria saber se tem alguma, pode ser algum grau de autismo ou se, né, se pode ser outro problema relacionado à fala mesmo. Então, o transtorno do espectro autista, ele envolve vários sintomas, e o atraso da fala é apenas um deles. Então, a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo com essa criança. Então, olha só, a criança autista, ela tem padrões incomuns de fala. O que que é isso? É uma criança que verbaliza o tempo inteiro, ela está falando o tempo inteiro, porém não é uma coisa que você entenda, então ela fica blá, 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 e você não entende o que ela está falando. A criança autista, ela não tem a intenção de comunicação. O que que é isso? Ela vai ficar lá no mundinho dela, brincando, e se ela precisar de alguma coisa, aí ela vai te usar como ferramenta. O que que é isso? Ela vai pegar a sua mão e vai colocar no objeto que ela quer. Então, ela não vai pedir alguma coisa para você, solicitar, né? Ela vai usar esse adulto como ferramenta para conseguir o que ela quer. Ela tem um desenvolvimento tardio das habilidades da fala, porém são crianças que têm uma inteligência acima da média. Outra coisa muito habitual no autismo são as estereotipias. O que que é isso? São movimentos incomuns. Então, a criança tem flappings, que a gente chama também, que a criança balança a mãozinha, ou ela pega, tipo, um objeto, uma caneta, e fica fazendo o mesmo movimento o tempo inteiro. A criança autista, ela alinha os brinquedos, ela não dá função para a brincadeira. Então, ela vai pegar um carrinho, ao invés dela fazer o movimento de vai e volta com o carrinho, ela vai virar de ponta cabeça, ela vai ficar vendo a rodinha, né, lá, fazer o movimento de girar. Ela vai pegar uma boneca e vai virar de ponta cabeça e vai chacoalhar. Então, ela não vai dar função para as brincadeiras. Então, é uma gama ali de características que a gente precisa avaliar para ver se realmente é uma falta de estímulo, é só um atraso na linguagem, ou realmente uma criança dentro do espectro. Mas tudo isso tem que ser visto com muito cuidado. Eu vi que você comentou que na frente das telas ele fica bem quietinho, né? Então foi o que a gente falou lá no começo. Os estímulos que a tela dá para essa criança não são necessários para que ela se desenvolva. Então a criança precisa do diálogo. A brincadeira é muito importante, que o pai e a mãe sentem no chão com essa criança, criem situações ali com miniaturas, com bonequinhos, para que essa criança interaja e brinque. Então é assim que a gente vai conseguir avaliar se realmente é apenas um atraso na fala ou se essa criança está dentro do espectro. E complementando o que a Larissa falou, por exemplo, não é regra, né? A gente não tem, assim, uma regra, né, nas crianças com autismo. Sempre vai acontecer isso, ou sempre vai acontecer aquilo, né? Eu conheci crianças que chegaram para mim com, né, assim, com queixa de, por exemplo, não brincar, mas que o pai, a mãe e os responsáveis que cuidavam, né, nunca sentaram no chão para brincar com essa criança. A criança não nasce sabendo brincar. Ela não nasce com, pegou o carrinho e já sabe para que serve o carrinho, já sabe brincar com o carrinho, né? Então, a gente precisa ensinar essa criança a brincar. Uma criança que só joga os brinquedos e sai, é uma criança que não sabe brincar. Mas não quer dizer que essa criança, por exemplo, é autista, né? Outra coisa também, depende, como a Larissa falou, do estímulo que ela tem em casa. Essa criança, ela tem os pais que conversam com essa, né? Fazem esse diálogo, ou eles também fazem tudo quietinho? Ela imita as ações, né? Porque normalmente, né, eu vejo, assim, os casos de autista, é difícil os autistas imitarem as ações que os, né, enfim, que quem eles têm de modelo realizam. Então, mas eu sempre digo assim, não é todo autista que faz isso, mas se faz isso, é uma anteninha que liga para a gente observar. A questão da imitação é uma característica muito comum. Então, você ensina a criança a brincar, você mostra a funcionalidade daquele brinquedo e ela não vai reproduzir o que você faz. Até sons, você vai fazer sons e a criança ou ela te ignora, ela não olha no teu olho, ela sai, né? Você não consegue prender a atenção dessa criança. Então, a imitação é uma anteninha ali que liga, e as crianças dentro do espectro, elas têm muita dificuldade de expressar os seus sentimentos.
momentos. Então, se ela quer alguma coisa e você não entende, porque ela não consegue se comunicar, ela vai ter aquelas explosões de choro, de angústia, né? E aí vai ser difícil acalmar essa criança também. Então, são todas características que têm que aparecer juntas para que a gente consiga esse diagnóstico. E o autismo também, ele tem graus. Então, às vezes, é um autismo mais leve, às vezes é moderado, às vezes é severo, mas isso a gente só vai conseguir saber por meio de uma avaliação. Obrigada, meninas. Viviane? Bom dia, prof. Bom dia. Eu queria falar que a hora que a Fono falou ali, né, do tempo, que é um processo, aqui em casa a gente tem um exemplo da minha irmã. Ela teve uma doença neurológica com 2 anos, ela passou por um tratamento muito longo, ela passa ainda, digamos assim, porque ela tem hidrocefalia, então ela possui a válvula, ela teve um tumor entre o cerebelo e a espinha, então isso mexeu com a motricidade dela. Esse olho, ela só tem 20% de visão, então ela fez, tipo, dos 2 aos 3, assim, ela passou por esse processo hospitalar e depois ela foi para fono. Ela fez 5 anos de fono diretão. Era 2 vezes por semana, porque também tinha parte psicológica, porque ela não queria ninguém assim perto, era só a mãe. Eu não tinha, ela não queria ficar muito comigo, então era mãe e pai, minha mãe sempre com ela, levando, então foi bem difícil para ela se acostumar com a fono. Ela criou um vínculo com a fono, então daí ela queria ir, mas quando chegou, tipo, 5 anos, né, é um tempo muito grande, então ela chegou assim num estágio que ela não queria mais ir, mas a gente estimulava, né, porque era preciso, né, e quando ela chegou nos 2 anos, ela já sabia falar, né, nesse tempo aí que foi colocado, né, as palavras normais, ela andava. E daí, quando ela teve esse problema, ela voltou como se fosse um bebê recém-nascido para casa, sem falar, sem andar, com problema no olho. A audição não interferiu, mas o olho, sim, ele não tem o que fazer, não tem óculos que ajude, é só mais para descanso, né? Infelizmente. Mas a fono, assim, foi muito importante. Ainda, hoje ela vai fazer 15 anos daqui a uns dias. Ela ainda tem problema para falar 3, 13, porque foi, assim, muito difícil para ela o R, assim. Ela falava lato, balata, não, e a gente estimulava muito, 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 e ela ficava muito azeda, porque ela não queria mais fazer aqueles exercícios. E daí a gente entende, né? Porque é um processo muito longo, assim. E fisioterapia, porque para andar, então ela tinha muita coisa para fazer. E daí, quando a gente colocou ela na escola, não posso dizer assim que ela foi estimulada pelos professores, porque não teve, assim, essa né, dos professores. Então, mais o resto, psicólogo, neuro, fisioterapeuta, todo mundo, né? A gente tentou ajudar ela ao máximo até hoje, né? A gente leva ainda. Ela estava indo na psicóloga, mas por causa da pandemia a gente preferiu dar uma estacionada, mas ela vai voltar. Ela estava indo na fono de novo porque ela tem disfagia por conta do tempo que ela ficou entubada, então ela adquiriu a disfagia. Então, nossa, é um processo muito longo que até hoje, né, a gente tem que estar cuidando dela, assim, bastante. Então, realmente, o processo aí, eu acho que é uma questão, assim, que a pessoa tem que ter paciência, porque se ela deixar a criança, ela ela não evolui. Obrigada, Viviane, pela tua fala. Antes da Ali falar, a Viviane usou uma expressão ali, quem sabe não seja do conhecimento delas, gostaria que você já aproveitasse, a Ali ou a Larissa, para comentar a questão da disfagia, né? Que pode ser aí desconhecida das colegas. E eu acho que quando a gente fala sobre desenvolvimento da linguagem, da fala, sempre aparece também a palavrinha afasia e apraxia, né? Então, se vocês pudessem comentar sobre essas 3 palavrinhas, o que elas significam. Tá.
Então, a respeito da disfagia, né, que é mais na minha área fonoaudiológica, é a dificuldade que o paciente tem em engolir, né? Então, quando essa paciente tem disfagia, se ela não é tratada, o alimento vai para o lugar errado e ele acaba indo para o pulmão, causando pneumonia. Então, é bem sério, eu digo sempre que é uma das áreas da fono mais, assim, sérias mesmo, e a única que mata, porque é perigoso mesmo, né? Acaba, se você não vê, acaba fazendo pneumonia, e é bem, bem, bem importante que o profissional seja bem capacitado para conseguir atender, né, nesse sentido. Eu não trabalho com disfagia, não trabalho com questões relacionadas à disfagia e nem a doenças neurológicas, a não ser que esse paciente tenha só questões a respeito da fala. Por quê? Porque eu não me capacitei para essas questões e, na minha humilde opinião, eu acho que esse profissional precisa focar ali na disfagia e trabalhar com isso mesmo, mas fazer estudos, enfim, focar nessa área. Eu só quero falar 3 coisas. Então, a respeito da que a Viviane comentou, quando um paciente vem assim, um pacotinho completo, né, que é um pacotinho completo, tá com, né, uma doença neurológica, tá com tonicidade muito ruim dos músculos por conta do tempo de intubação, por conta da própria lesão que causou ali. Então, com certeza, o tempo de tratamento aumenta. Isso, assim, sem dúvida. Porque é muitas coisas para a gente trabalhar. E é um grãozinho de arroz todo dia. É um pouquinho todo dia. Por quê? Porque esse paciente não vai só na fono. Esse paciente vai na físio, vai no psicólogo, vai em outros profissionais. E quando ele chega para você, você não pode esquecer disso. Você não pode esquecer que esse paciente já foi, né? Já teve, às vezes, uma semana inteira de tratamento, né? Então, com certeza, a gente precisa, nesses casos, mais do que nunca, respeitar o tempo do paciente. E também adequar a parte fisiológica que ele tem para adequar o que ele vai fazer. Então, por exemplo, assim, como eu comentei, se a gente não consegue trabalhar, deixar essa língua mais forte, a gente vai adaptar aquele som para que ele fique o mais parecido com o normal possível. Se a gente vê que a gente não consegue deixar ele normal, né? Então, por quê? Porque a gente vai ficar ali insistindo, 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 e sabe que ele tem uma questão fisiológica que não vai conseguir, né? Então, nesse sentido. Também, eu queria falar, a outra moça, que eu esqueci o nome, falou sobre a respeito de não ter fono no município, que ajude, que auxilie nas questões da escola, e eu anotei aqui porque eu esqueci de falar sobre isso, e eu queria falar, professora, se me permite. Então, assim, ó, a fono escolar, ela não faz terapia. A parte da fonoaudiologia educacional é somente orientação. E, infelizmente, a Secretaria da Educação, ela não pode contratar uma fono para fazer os atendimentos nesse sentido. Quem contrata é a parte da saúde. Então, por ter essas burocracias, acaba que a fono da saúde atende o hospital, atende aleitamento materno, né, as maternidades, e quem atende as questões clínicas, não temos. Em Carambeí, nós temos uma fono que, antes de ter essa lei de não poder, que ela está dentro da Secretaria de Educação, né? Eu não conheço bem direito a realidade aqui de Ponta Grossa, mas lá em Carambeí tem uma fono que atende o município todo e que atende as crianças da rede pública, mas atende municipal e estadual. Então, assim, é uma fono só, humanamente impossível dar conta de tudo. Mas a gente tem, sim, e principalmente para crianças, assim, baixa renda, que a gente vê, assim, que não tem como mesmo, não, né, não tem outra opção, a gente consegue um agendamento. Tem uma equipe multidisciplinar. Nós temos a psicóloga, a fono, e, se eu não me engano, tem TO também, e hoje nós temos uma neuropsicopedagoga que está à frente aí dessa Secretaria de Educação Especial, que a gente chama, tá? E a respeito do frênulo, eu esqueci de comentar que muitas vezes, depois que a gente faz o pique e a língua tá
sem força, ela acaba que fica solta dentro da boca e faz a interposição lingual. Então, é os casos das crianças que falam sapo, cenoura, né? Tapete, tábua. E então a gente tem os dois lados. Muitos dentistas, eu falava isso e depois eu acabei, né, me perdendo nesse sentido, às vezes não querem fazer o pique justamente para essa língua não ficar assim dentro da boca e ficar indo para frente, mas é papel da fonoaudióloga, depois que faz esse pique, adequar as funções e tonicidade dessa língua e colocar ela no lugar certo para fazer o movimento corretamente, tá? A respeito da apraxia e da afasia, então, como o próprio nome já diz, né? A questão da apraxia seria a respeito da articulação da fala. Vamos pensar assim, tá? É a articulação da fala. Então, a criança, a gente só pode dizer que uma criança tem apraxia quando essa criança fala. Tá? Não existe diagnóstico de apraxia de uma criança que não fala. Por quê? Porque é uma desordem dos sons da fala. Se a gente fala que essa criança tem apraxia sem ela falar, como que ela vai ter uma desordem dos sons da fala se ela não fala? Não tem lógica. Então, a gente não faz diagnóstico de apraxia da fala em crianças não falantes por uma razão lógica. A afasia, aí já é essa ausência, né? Deixa eu até procurar aqui o termo certo. A gente tem algumas afasias no sentido, assim, que tem a afasia de Broca, né? Enfim, mas esse já é um distúrbio da linguagem, né? Um distúrbio da comunicação, certo? E normalmente é após um AVC, é após, assim, alguma coisa, assim, neurológica que o paciente possui essa afasia, né? Quais são, assim, as características que a gente pode, assim, como que eu posso dizer para vocês, falar assim, olha, de repente pode ser que seja isso, o que a gente, assim, fala, que levanta a anteninha, né, que eu sempre digo, que levanta a anteninha, que não é uma coisa, que não é outra. Quando é de Wernicke, eu não sei, Wernicke, mas acho que é Wernicke. É uma lesão que acontece lá no lado esquerdo, né, normalmente. Então, é pela recepção da linguagem, é pela compreensão dessa linguagem. Então, o que acontece? Nesse caso, o paciente, ele fala assim, de forma incoerente. Então, ele quer falar para você do lápis, mas ele está falando assim, a tesoura, nesse sentido, assim, sabe? São palavras sem sentido e ele tem certeza que o que ele tá falando tá certo, tá? Então, assim, ele tá falando, olha a tesoura, e você tá vendo que é um lápis, ele tá vendo que é um lápis, mas ele acha que ele tá falando que tá certo. E às vezes as palavras que ele tá falando nem existe, né? Pode ser, assim, uma outra coisa. Quando a gente fala de afasia de Broca, ou Broca, dependendo de como vocês querem falar, o paciente normalmente não consegue fazer frases, não usa, por exemplo, assim, vou pegar a água para eu beber, não usa pra, não usa porque, não usa ou a menina, não usa. As frases são, assim, palavras soltas, não produz a frase bem direitinho, tá? E quando a gente fala da afasia global, que afeta várias regiões, o paciente tem dificuldade na compreensão e na expressão. Então, vocês conseguiram entender a diferença? Tem afasia que é só na compreensão da fala, tem afasia que é na expressão da fala, e tem afasia que é nos dois. Esse é um assunto, assim, mais denso para a gente, assim, trabalhar em minutos, assim, uma explicação mais simples que eu consegui dar, mas é um assunto, com certeza, mais denso. Sim, né? Esse tempo que nós temos, nós não vamos nos aprofundar, mas eu acho que, pelo menos como vocês, né, estão mencionando, para ligar o alerta,
né? Para ligar a anteninha, para nós ficarmos atentos, né, a essas disfunções, aos atrasos, aos desvios que podem acontecer. Viviane. Não, eu só queria dizer, quando a Fono falou ali de adaptar a palavra, a Fono dela faz, tipo, trabalho, tipo, para ela fazer assim, né? Porque é trabalho. Hoje em dia ela fala trabalho, mas tem palavra assim que é difícil ainda, né? E ela fala, a Fono fala que ela não fala assim com a língua, ela fala polado, que sai polado. Aí eu fico corrigindo ela, dela Seio fica. lateral. Porque assim, tem a parte do dente também, que a gente vai colocar o aparelho, mas a Fono falou, tipo, não é tanto assim mais os dentes, eles já estão ali. É porque foi ficando, porque ela, tipo, a língua dela, assim, é até engraçada, a gente tenta, tipo, pegar a língua dela e fazer assim, porque é engraçado, dela fica, trabalho, Tereze, e vai indo, né? Mas é muito. Hoje em dia ela acha graça, mas quando era pequena ela não achava, ela não queria mais. E como a Larissa diz, nesse caso, é muito, muito, muito importante comparar o paciente com ele mesmo. Comparar o desenvolvimento dele. Porque, assim, veja como ela estava e como ela está agora, né? Então, isso quando eu tenho pacientes, porque eu já atendi paciente neurológico, hoje eu posso não atender, né? Hoje eu posso, assim, focar no meu público, mas no começo eu atendia tudo. Eu costumava muito trabalhar nesse sentido e conversar com a psicóloga nesse sentido, de sempre lembrar ele como ele estava e como ele está, e não só focar nas dificuldades. E eu também, com pacientes neurológicos, eu costumava começar do mais fácil para o mais difícil, ou colocar o mais fácil no meio, junto ali, Por quê? Porque se você vai fazendo uma coisa que você não consegue, o que você vai fazer? Você vai desistir. Você não consegue, por que você vai continuar tentando, né? Então, um mais fácil, um mais difícil, um mais fácil, um mais difícil, justamente assim, para dar aquele estímulo, para falar assim, olha, você tá conseguindo, né? Justamente porque a autoestima, nesse sentido, ele é meio caminho andado. Nós temos uma questão da Thaís aqui no chat, né? Ela coloca, e quando a gente percebe que um adolescente ou um adulto permanece com as dificuldades que algumas crianças têm, principalmente na hora da escrita, né? O exemplo que ela coloca aqui é, por exemplo, o adulto vai escrever e ainda troca o G pelo C, né? O que a gente pode fazer nesse caso, né? Como que a gente pode entender melhor dificuldades como essas? Eu acho que o primeiro passo é a estimulação, né? Geralmente as pessoas se acomodam ou não estão usando isso muito, então é estimular, é procurar ajuda, porque às vezes os estímulos que são usados no dia a dia, eles são bons, né? Estímulo é sempre estímulo, mas às vezes não é adequado para aquela dificuldade específica, então procurar ajuda é sempre muito importante, como já foi falado anteriormente, talvez por ser adulto, por ser adolescente, tenha a questão da resistência, da vergonha, né? Mas é encarar isso, que vai ser uma coisa boa para o futuro, e o trabalho psicológico, ele vai amparar muito a pessoa, a família nesses aspectos, né? Então, como ali foi comentado, não aguentava mais fono, estava cansado, então o psicólogo vai puxar a cordinha para aliviar um pouco, por isso que esse trabalho multiprofissional é muito importante nesse sentido. E também precisa avaliar esse paciente para ver se a audição, se ele consegue discriminar, né, a diferença desses sons, ver que esses sons são diferentes ou não consegue, porque algumas pessoas acabam trocando por conta de não conseguir, por conta que tem algum problema no processamento auditivo, né? Então, eu vejo sempre assim, que agora tá muito na moda, né? O que a criança tem? Tem problema no processamento auditivo, né? A maioria acontece isso, mas tem sim, realmente, pessoas que têm essa disfunção no processamento auditivo, né? O que acontece? Ela recebe a informação, mas quando ela vai processar, né, vai lá para o cérebro, acontece ali um distúrbio, um problema.
que a gente chama de DPAC, né? Distúrbio do processamento auditivo central. Então, pode ser que, às vezes, não é só a letra que ela troca, às vezes tem mais coisas ali e a letra é só a pontinha do iceberg. Pode ser também que essa dificuldade venha de criança, como né, a pessoa falou, e não foi trabalhada, não foi tratada. E também tem pessoas que, mas isso acontece mais com crianças. Então, por exemplo, assim, é B de bola ou B de pato, né? Igual foi o exemplo da outra aluna. Às vezes, a gente tem vários motivos. Pode ser que essa criança não entendeu o som da letra. E eu sempre friso com os professores, e isso como pedagoga. Ensinem o nome da letra, legal, a gente precisa saber, mas ensinem o som que essa letra faz também, tá? Por quê? Porque o som da letra B não é B, é B, né? Por quê? Porque eu sempre digo, né, o B só tem um som forte quando vem com uma vogal que faz o B, né? Então, às vezes, a criança não compreendeu o som dessa letra, e por isso que não sabe se é B de pato ou B de bola. Porque ela só sabe o nome da letra. Ou se é P de pato ou P de bola, né? Enfim, quando a criança só sabe o nome da letra, a dificuldade na leitura fica muito maior, muito maior. Então, e isso acontece muito na educação infantil, né? Muito na educação infantil. Eles são apresentados para as letras, mas eles não são apresentados para os sons que essas letras fazem. Então, é muito importante ver se essa criança sabe, ou se esse adulto sabe isso, sabe o som que a letra faz, para ver se essa troca ali, como que ela tá, né? Até mesmo, né, Alessandra, porque esses pares de sons que são diferentes, mas são muito parecidos, né, podem confundir. Então, o G e o K, né, gato, cato. A diferença é só o vozeamento, né, o T e o D, tato, dado. E é um som muito fino, né, professora? Assim, muito delicado. Então, você precisa estar escutando bem para, às vezes, gente, sério, vou falar para vocês, às vezes é só uma rolha de cera que a criança não consegue discriminar o som, porque tá abafado. É como se ela estivesse escutando com tampão no ouvido. Vocês já tentaram escutar com tampão no ouvido? Vocês escutam um som abafado. Vai conseguir discriminar se é B ou se é P? Não vai. Até mesmo porque muitas vezes a criança sussurra esses sons, né? E ao sussurrar acaba não tendo essa distinção do som que é vozeado do som que é desvozeado. Então, essa é uma questão que nós precisamos estar muito atentas aí na alfabetização, né? Mirelle. Professora, eu ia comentar que nem, acho que foi a Alessandra que falou, quando o bebê, ele faz essa produção de som. Por exemplo, a minha filha, ela fica séria, assim, ela fala mamãe, papai, quando você pergunta qual é o som da vaca, ela reproduz, ela faz. Só que quando ela vai conversar, eu falo que é um dialeto próprio dela. Eu não entendo nada que ela fala, porque ela fica falando, e ela, assim, ela fica séria, como se fosse uma conversa longa, sabe? E ela fica falando, eu fico, entendi, não sei o que, sabe? Eu fico meio que assim. Só que eu não sei sobre o que, né? Sobre qual assunto ela tá falando, né? E eu também não sei como ajudar nesse processo. Outra coisa que eu ia falar, que tem uma amiga minha, que o filho dela vai fazer 2 anos agora essa semana, e ela já começou a fono porque ele ainda não fala. Só que a fono, ela foi, por exemplo, agora, depois dessa aula que a gente teve, contra o que a Larissa falou, porque a Larissa falou da exposição em telas. Então, ele passou vídeos no YouTube e algumas coisas assim para auxiliar, sabe? E eu queria ver até que ponto isso realmente ajuda mesmo a criança. Ela me passou o nome do vídeo, eu fui olhar e não achei assim tão interessante assim. Não achei que realmente seja de tanta valia nesse processo de ajuda. Então, antes de responder essa pergunta, eu só quero voltar lá na questão da alfabetização, que eu sempre comento com as colegas, né, que a gente precisa ter 3 pilares na alfabetização. A gente precisa ensinar 3 coisas para a criança no processo de alfabetização. É que a letra, ela tem um nome,
que é a letra B, que a letra tem um som, que é o B, e que esta letra tem um formato. Então, a criança precisa saber essas 3 coisas de cada letra para, de fato, ela mergulhar ali, né, no processo de alfabetização. Agora, voltando à pergunta, quando você fala que a criança, ela conversa ali num dialeto próprio, às vezes essa criança está te imitando, né? Ela ainda não tem as habilidades necessárias para conversar, então ela vai dar o jeito dela, né? E essa criança está imitando. Não sei se você comentou a idade, mas isso é muito comum quando a criança é pequenininha, ela quer conversar e ela vai ali dar o jeitinho dela, mas você pode estimular, você pode criar um assunto. Então ela está falando, você olha, é o gato é dessa cor, e aí você vai puxando esse diálogo, vai montando esse diálogo com a criança. Então é essa maneira correta de estimular. E a segunda pergunta, sobre o uso das telas, a gente tem vários vídeos educativos, nós temos várias atividades. Às vezes, essa criança está tão imersa no mundo das telas que você não consegue chamar a atenção dela para outra atividade. Então, uma maneira de você construir esse vínculo, de você se aproximar com a criança, é começando com a utilização de vídeos. Daí, você vai puxando essa criança para as outras atividades. Porém, o recomendado é que não ultrapasse ali o limite de horários que a gente viu anteriormente. E corroborando com o que a Larissa falou, primeiro é importante saber quantos anos essa criança tem, porque como eu coloquei ali nas tabelinhas do desenvolvimento da linguagem, até 6 meses de idade, é normal que essa criança balbucie, fale no dialeto próprio, né, conversando nesse sentido. Se a criança é mais velha que essa idade, já tem 1 ano, pode ser sim o que a Larissa falou. Bem tranquilo, é isso mesmo, pode ser que ela esteja te imitando. A respeito das telas, eu estava pensando exatamente no que a Larissa falou. Tem vezes que a criança tem preferência por assuntos, tem preferência por brincadeiras, e eu, fono, não vou chegar para uma criança que gosta de carro com, sei lá, animais da fazenda, de cara, assim. Não vou. Por quê? Porque se essa criança gosta de carro, eu vou usar o que ela gosta para chamar atenção para o que eu quero. Se essa criança está acostumada em casa a usar telas, ela não dá bola quando eu trabalho com outras coisas, o começo da minha terapia sempre vai ser com telas. Por quê? Pelo menos esse começo, né? Por quê? Porque é o que chama a atenção dela. Vocês, quando fazem os planejamentos, né, nós, porque eu sou prof também, a gente usa mobilização, né? E a mobilização nada mais é do que um jeito de chamar a atenção da criança para aquele assunto. Eu procuro muito seguir nesse sentido. Eu primeiro mobilizo essa criança para o que eu quero e muitas vezes adapto o que eu preciso com o que ela gosta. A respeito das telas também, é importante ver como que está sendo trabalhado. Como a Larissa falou no começo, a Dora, ela não vai corrigir a criança se ela falar errado, mas o adulto que está do lado, assistindo ao vídeo juntamente com essa criança, vai poder falar, vai poder conversar, vai poder pausar o vídeo e conversar com a criança sobre aquele vídeo, sobre o que está passando no vídeo. Com crianças normalmente autistas, eu utilizo muito o som, às vezes não é nem a tela, às vezes é só o som do que está fazendo, para conseguir auxiliar também no processo de alfabetização. Por quê? Por conta que tem muitos autistas que trabalham a música, tem assim facilidade para a área da música, né? Então, tem lá, nunca vou me esquecer da compilação das letras, não sei se é esse vídeo que o Fono usou, mas, por exemplo, a compilação das letras, né? Letra B, e assim vai falando sobre a letra B, e eu, como fono, vou trabalhando com ela, com o que eu tenho de material concreto. Eu estou usando a tela? Tô, mas eu tô ali, estimulando essa criança também de outras formas, né? Isso que a gente comentou lá no começo, que é a exposição passiva. A criança não deve estar exposta passivamente, ou seja, sem essa intermediação, só a criança lá sozinha, né? Então, ela precisa estar com um mediador para que esse estímulo, de fato, seja válido. Meninas, muito bom. Acho que nós teríamos muita coisa ainda para ficarmos conversando, né? Mas nosso tempo não permite. Eu havia colocado aqui até a questão da gagueira para nós conversarmos,
né? A questão das fases pelas quais a família passa, né? Então, a primeira fase é a do luto, é a da negação, e a importância aí do auxílio psicológico nesse momento, para que esse luto e essa negação passe para um processo de aceitação e de mobilização para o tratamento da criança, né? Também uma questão importante que eu acho que para a gente marcar. A questão da influência da pandemia no desenvolvimento da linguagem das crianças, né? Nós teríamos, acho que, muita coisa aí para conversar, porque as crianças ficaram sendo cuidadas por quem? Pela televisão, pela tela do tablet, do celular, interagiram com quem, né? Então, acho que tem, assim, muita coisa para nós conversarmos, precisaríamos aí de mais alguns encontros. Mas foi muito bom, foi muito esclarecedor mesmo, né? Tudo que vocês trouxeram, os exemplos que as colegas colocaram, né? Dos filhos, dos alunos, dos parentes. Eu acho que isso nos ajuda a concretizar muito essa reflexão teórica, né? Sobre linguagem, sobre desenvolvimento da linguagem. Então, eu quero agradecer, né? Especialmente a Alessandra, a Larissa, por terem disponibilizado esse tempo para nós. A vida delas é bem corrida, né? E elas separaram aí especialmente esse tempo para nós. A cada uma das acadêmicas também que estiveram acompanhando, né? Esse vídeo vai circular ainda, meninas, né? Então nós vamos atingir aí outras colegas, eu acredito que vai auxiliar bastante na formação de cada uma. Então, só lembro que ainda está lá no chat o link para quem não preencheu o formulário, tá? Para a certificação aí, esse é só o nosso primeiro encontro. E finalizo, então, agradecendo e deixo aqui as considerações finais para a Alessandra e para a Larissa, para nós encerrarmos, então. A Tamires levantou a mão, pode falar, Tamires. Preciso perguntar para porque eu não consigo pegar o link do formulário lá no chat daí. Tá? Uma das suas colegas pode preencher para você. Então tá bom. As meninas podem preencher, da Jéssica e da Tamires. A Jéssica estava... Ah, tá ali a Jéssica, né? Da Jéssica e da Tamires, as meninas podem preencher. Tá bom? Tá bom. Então, meninas, só as considerações finais de vocês e aí nós encerramos, tá? Muito obrigada. Então, gostaria de agradecer novamente o convite, estar aqui, espero que tenha contribuído, né? Como a prof falou, o tempo não nos permitiu conversar sobre tudo que a gente queria, mas acho que tanto eu quanto a Ali, a gente sempre está ali nas redes sociais e a gente sempre abre caixinha de perguntas, sempre está interagindo, então, se alguém ficou com alguma dúvida, a gente fica à disposição para conversar com vocês, né? Às vezes a gente não responde na hora, mas quando sobra um tempinho, a gente fica à disposição para ajudar, para auxiliar no que for preciso. Era isso mesmo que eu ia falar. Divulguem para a gente e coloquem ali no chat as redes sociais de vocês, para as meninas poderem ir lá acompanhar, seguir, né? Uhum. E a Larissa sempre está colocando materiais novos que chegam, né? A questão das dúvidas. Então, podem divulgar ali no chat as redes de vocês, para as meninas acompanharem. Eu também quero agradecer muito o convite. Como eu disse, eu fiquei muito animada, porque é um tema que eu gosto muito. Falei para a Larissa hoje ainda, que por mim eu ficava a manhã inteira falando disso, porque é um tema, assim, que é minha menina dos olhos mesmo. Também estou à disposição para outros encontros, para vocês perguntarem ali. Como diz a Larissa, às vezes a gente demora um pouquinho para responder, mas responde. Tá corrido, mas é um tema que a gente gosta de trabalhar, então com certeza vamos responder. Eu vou deixar também lá no meu perfil tem meu WhatsApp, vocês podem me chamar no WhatsApp, qualquer coisa, né, para perguntar, para sanar dúvidas, para pedir ajuda com alunos, eu estou aqui também à disposição, tá? E professora, sempre que precisar, pode, né, você já tem agora meu número também, pode me chamar, eu sempre peço para me mandar mensagem, porque ligação raramente eu consigo atender, mas a mensagem entre um paciente e outro eu consigo responder, então fica um pouquinho mais fácil. E assim, meninas, pensem sempre, quando vocês forem, né,
trabalhar com isso e ver esses alunos, esses pacientes, que eles são humanos, eles são sujeitos, então a gente trata sujeito como sujeito, né? Ele não é só aquela dificuldade, a gente precisa sempre observar isso, que ele é o amor de alguém, que ele é o filho de alguém, que poderia ser o seu filho ou o seu amor. Então, a gente precisa trabalhar sempre com muita, muita humanidade, certo? Obrigada, viu? E muito obrigada pelo esse tempo. Muito obrigada, meninas. Eu estou muito feliz. E sabe aquele orgulho bom, né? Quando você vê que, puxa, eu já participei um pouquinho da formação delas e elas já caminharam tanto, né? E estão aqui contribuindo com a gente hoje. Então, quero dar os parabéns e falar que eu estou sentindo esse orgulho bom, né? Por vocês e desejo aí muito sucesso, tá bom? Um grande abraço para todas. Um bom restante aí de dia de trabalho para cada uma. Obrigada, prof, igualmente. Tchau, tchau, meninas. Muito obrigada. Tchau.